Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, irmãos. Estamos todos animados? Ô, glória, hein? Que o fogo vai continuar queimando, hein, irmãos? Então, irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Flávio. Eu faço parte da Renovação Carismática Católica. Moro na cidade de Dores de Campos e sou membro do grupo de oração Cristo Amigo. Amém? Então vocês não adivinham a pregação que vai ser agora. Quem adivinha aí? E seremos um só coração. Esse é o tema da nossa pregação. E, irmãos, a gente tem visto aí que o Senhor já está fazendo isso no meio de nós, tá ou não está? Já está fazendo de nós um só coração. Então repita comigo assim: Senhor Jesus, que a Tua palavra transforme a minha mente, me faça um só coração, que a Tua palavra penetre os meus lábios, que a Tua palavra penetre a minha boca para proclamar, para defender, para viver em um só coração, como Maria, para sempre e para sempre. Irmãos, quando eu orava para essa pregação, o Senhor colocava forte no meu coração, e Ele já está fazendo isso, porque Deus, Ele sempre se adianta, né, naquilo que Ele quer fazer. Eu vejo que tem hora que Deus tem pressa, né, de fazer aquilo que Ele tem vontade de fazer. E aí Ele colocava no meu coração assim: eu quero fazer uma aliança com você, para que sejamos um só coração e uma só alma, como em um casamento. Como em um casamento. Por que o casamento? Porque nós sabemos que o pai, né, a mulher, largará o seu pai e a sua mãe, se unirá ao seu marido e os dois formarão uma só carne. Está eu e a minha esposa aqui, ó. Como tem muitos casais aqui. Vocês já não veem mais eu e a Nana como separados, mas uma só pessoa, né? Ver o Flávio é a mesma coisa que ver a Luciane. Ver a Luciane é a mesma coisa que ver o Flávio. E é isso que Deus deseja fazer, essa aliança, porque ver um membro da Renovação Carismática nas ruas, pregando o Evangelho, no trabalho, na comunidade, na família, é a mesma coisa que ver a igreja representada, irmãos. Por isso que Deus deseja fazer um só coração, porque ao ver você, Ele está vendo não só a renovação, mas está vendo a igreja. Amém? Só pedir para baixar um pouco, porque eu já tenho a voz muito alta, né? Senão... Então, irmão, nessa pregação nós vamos ver, crer que o Pai já atendeu ao pedido de Jesus. Nós vamos ver também que como podemos preservar a unidade, e vamos ver que precisamos perseverar e vigiar. E olha só como que o Espírito ele faz uma só, ele vai fazendo mesmo um só coração. O Mário pregou em cima de João 17, de 20 a 23, foi? O Emílio também, foi? Eu também irei pregar em cima de João 17, 20 a 23, a mesma passagem, né? Mas com objetivos diferentes. Por isso que nós, e isso até mesmo para quebrar protocolo, né? Porque muitas vezes a gente fala: o Adilson vai falar de amor, o outro vai falar de amor, eu também vou falar de amor. Mas os objetivos que Deus coloca é diferente. O tema é o mesmo, a unidade. Mas, sendo um só coração, nós vamos ver isso. Abra sua Bíblia então, em João 17, né, o Evangelho.
20 a 23. Amém? Amém ou misericórdia? Vamos ler aí todos juntos? O título e até o 23. Implora pela união de todos os que creem. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, como amastes a mim. Palavra da salvação. Então, irmão, nós vamos ver. Creio que o Pai já atendeu o pedido de Jesus. Então, olha só para vocês verem. Esta oração ela tem origem no Pai, Deus, que enviou Jesus. E Jesus envia seus discípulos para comunicar sua ação salvadora ao mundo. Também percebemos nesta oração um forte laço e intimidade de Jesus com o Pai e o Espírito Santo, porque são 3 em 1. É ou não é verdade? E aí nós vamos ver, né? Creio que o Pai já atendeu o pedido de Jesus. Jesus, ele ora por aqueles que creem, por causa da tua palavra. E aí nós vamos ver a importância de ser um, irmãos. Porque aqui, a palavra de Deus leva cada um de nós a se unir a Deus e a quem? Nós estamos aqui por causa de quê? Quem que nos uniu aqui? Foi Deus. E nós sabemos que a palavra ela nos une a Deus e aos irmãos. Então, ou seja, esse fazer num só coração é Deus nos unindo através de sua palavra. E é por isso que os nossos corações estão se abrindo para ser um só coração, porque nós estamos vendo a insistência de Deus de sermos um só coração, de ser uma só alma, de lutarmos por um mesmo céu, por uma terra onde mana leite e mel. Leite e mel. É por isso, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Na dinâmica anterior, nós fazemos o quê? Nós começamos a orar pelas quebras das muralhas. E nós sabemos que depois que as muralhas caem, o que acontece com o povo de Deus? Quando as muralhas caem, quando os gigantes são jogados por terra, quando o inimigo é vencido, nós colocamos o nosso pé aonde? Na glória de Deus. Nós entramos no céu, mas não entramos sozinhos, entramos todos juntos, porque todos lutaram com o mesmo objetivo e por um mesmo fim. Por um mesmo fim. O objetivo qual que é? Conquistar o céu, conquistar a glória celeste. A palavra de Deus em Romanos 8,19 vai dizer que Deus espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Né, Magali? Deus espera ansiosamente pela nossa manifestação. Por isso que não tem como ficar parado, inerte, diante da batalha. Nós precisamos batalhar sendo um só coração, por uma terra melhor, por um céu melhor. Se é no trabalho a sua batalha, enfrenta ele no trabalho. Se é na sua casa, enfrenta. Se é na comunidade, enfrenta, porque você vai colocar o pé no céu depois que você começar a batalhar. Mas você não está sozinho. Quantos de nós aqui, enviamos mensagens, e-mails, ligamos e dizemos para o irmão o quê? Irmão, ora por mim aí, não é? Não é assim que a gente faz? Ora por mim aí que eu vou entrar em batalha agora. E depois você ora fazendo, depois você liga dizendo o quê? Irmão, Deus deu a vitória. Porque você não entrou sozinho.
Você sabia que tinha uma rede de intercessores com você. Você sabia que tinha um grupo orando por você. Você sabia que naquela reunião com o patrão, que coisas que estavam entaladas você precisava dizer. Você tinha um grupo te sustentando em oração. Você ia reunir a família e a decisão ia ter que ser tomada. Uma decisão que você pensaria que ia chatear os membros da sua casa. Mas você pediu ajuda, mas você pediu oração e você percebeu que você não estava sozinho. E aí Deus entrou no combate, porque Deus entra na nossa peleja. E aí Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele disse: agora não é mais tu que vai pelejar, é eu que vou pelejar por ti. E aí a gente vê que quando Deus peleja por nós, a vitória é certa. A vitória é certa. Então a palavra nos une a Deus e aos irmãos. Segundo ponto, pede todos que sejamos um. Que sejamos um, assim como Ele é no Pai. Essa unidade em Jesus é para que o mundo creia que realmente Jesus é enviado do Pai. Então, irmão, ser um com Deus, ser um com Jesus, ser um no movimento que você pertence, ser um no seu núcleo, é para que as pessoas vejam que realmente Jesus está aqui no meio de nós. Assim como nós proclamamos na Santa Missa, Ele está no meio de nós. Mas esse está no meio de nós, as pessoas vão ver isso em mim e em você. Irmãos, nós precisamos parar de pensar que as pessoas vão esperar, né, algo extraordinário acontecer. Se o extraordinário já aconteceu, o extraordinário já aconteceu, agora Ele quer que o extraordinário que Ele fez passe por nós e leve o povo a crer que Ele é o enviado de Deus. E sabe quem que vai dar testemunho disso? Bata no seu peito aí e fala assim: eu vou dar testemunho disso. Mais ninguém. Por que que eu vou dar testemunho? Por quê? Porque a testemunha, para testemunhar alguma coisa, ela precisa ver ou estar presente. Não tem como testemunhar algo que não vê. E se eu chegar aqui e perguntar: quantos de vocês já fizeram uma experiência de ressurreição na vida de vocês? Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que todos vão ficar de pé. Porque já experimentaram, né? Já vivenciaram a mística da ressurreição. Já entraram no mistério da ressurreição. E realmente vocês são testemunha de que Jesus ressuscita mesmo. Quantos de nós aqui Deus tirou de que estava vivendo uma vida nas trevas e depois que viu uma grande luz ressuscitou? Quantos de nós? E é por isso que nós precisamos testemunhar, irmãos. Esse Cristo que nós pregamos não é um mito, não é um Cristo de 2000 anos atrás, mas é um Cristo hoje, no dia 18 de agosto de 2013, o Cristo ressuscitado está no meio de nós, está presente no meio de nós, faz morada no meio de nós. Mas a gente precisa, as pessoas precisam ver em nós daquilo que o Emílio dava testemunho da sua tia, que vai lá visitar aquele homem que tirou a vida do seu filho. Mas eu tenho certeza que aquela visita de coração, né, não só o ato, mas a intenção de amar aquele rapaz, que provavelmente não teve um amor, as pessoas vão saber, vão ficar incomodadas, mas vão saber que o Cristo realmente Ele cura, Ele liberta, Ele salva de todas as feridas. E aquela mulher vai dizer para aquele povo que está vendo ela visitando aquele menino, sem até mesmo falar nenhuma palavra, mas ela vai dizer que o filho não era dela, mas foi algo que Deus deu para ela cuidar. Então o filho é a herança que Deus deu. Então, ou seja, o filho é de Deus. Ela realmente sente a dor porque saiu de dentro dela, mas ela está curando a outra dor. E com certeza aquele homem não tinha o amor dos pais para tirar a vida do outro.
não tinham amor na família. E quando nós não temos esse amor na família, nós temos a capacidade sim de tirar a vida do outro. Isso é testemunho, irmãos. Isso é viver um só coração, uma só fé, uma só alma, um só batismo. É esse o propósito de Deus. E aí, irmão, nós vamos ver que essa unidade em que Jesus pede para nós, essa perfeição na unidade, é para que o mundo reconheça que o Pai amou Jesus e também nos ama. Quantos de nós aqui já passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas experimentaram um amor tão grande de Deus, mas tão grande, a ponto de superar aquela dificuldade, sim ou não? Sim. Quantas decisões que você já tomou, porque você experimentou tamanho amor de Deus, e aquele amor te levou a decidir algo importante, mas que você experimentou o amor, porque as pessoas precisam ver de fato em nós, irmãos, que Deus nos ama, a ponto de nós sair da nossa casa sábado, ontem, 11 horas, quantos viajaram e passar sábado e domingo aqui, porque nós sabemos que o pouco que a gente passa não será suficiente para devolver, ou sei lá, mostrar o quanto nós também o amamos, o quanto nós também o amamos, o quanto nós dizemos, eu vejo no rosto de vocês, nos olhos de vocês, o quanto vocês dizem para Deus assim: Senhor, eu também te amo, Senhor, eu também quero ser um contigo, eu quero ser um contigo no meu núcleo, eu quero ser um contigo lá no meu trabalho, eu quero ser um contigo na minha casa, Senhor, porque eu te amo, porque o meu coração já está explodindo de tanto amor, já não consigo mais me conter o amor que eu tenho, porque esse amor já transborda, esse amor já vai se alastrando, e eu quero chegar em casa, eu quero chegar no meu trabalho, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero falar o quanto Deus ama aquele que está na minha casa, porque esse amor se transborda no meio de nós, irmãos, se transborda. E diante do amor, o Emílio falou que para amar, né? O Emílio falou aqui, e falou mesmo, que para muitos é escândalo. E eu falo para vocês outra coisa: muitos têm medo da renovação carismática católica, dos membros da renovação carismática. Sabe por quê? Eu não vou falar de outro movimento nem de outra pastoral, porque eu não conheço a experiência deles, mas eu conheço a experiência da renovação carismática católica, aonde eu faço parte. E eu sei que quando esse servo de Deus se assume a amar, causa medo nas pessoas que não amam, porque eles acham que aquilo é fingimento, eles acham que aquilo ali é só para poder chegar, né, e mostrar para a sociedade uma coisa que não é. Eu já vi membro de renovação carismática tomar porrada na cara e virar a outra e falar: bate na outra aqui, porque desse lado você já bateu. Eu já vi pessoas ofender irmãos, não é pessoas de grupo não, pessoas do mundo ofender, xingar, caluniar irmãos, membros da renovação, um adorador, e ele lá na casa daquela pessoa e falar: eu estou aqui para te pedir perdão se eu te fiz algum mal. Eu já vi isso acontecer e vejo até hoje. Por isso que nós, renovação carismática, quando a gente levanta a bandeira do amor, de ser um só coração, irmãos, essa diocese toda, ela vai experimentar de fato o amor de Deus. Eles vão experimentar de fato o amor de Deus. Já vi mulheres que foram traídas pelo marido, mas o marido não caminhava, mas dizia para nós, eu não desisto dele, ele é meu marido, eu não desisto dele porque ele é o pai dos meus filhos, eu não desisto dele porque ele é o amor da minha vida. E ela estava diante do Santíssimo, rezando o rosário, estava no grupo de oração, está no núcleo, mesmo com o coração sangrando, mas um coração que sangra por amor. Nunca vi aquela mulher chegar e falar que aquele marido dela era um safado, era um ordinário, era um vagabundo. Não, ela falava: ele tem as qualidades, ele levanta cedo, ele vai trabalhar, ele dá carinho para os meus filhos. Foi uma fraqueza, porque eu sou mulher de oração e o inimigo achou que eu não ia amar o meu marido quando ele caísse, mas o meu marido está no meu colo e eu vou amar até o último instante da minha vida. Isso
Isso eu ouvi com os meus ouvidos, e eu vi com os meus olhos. É fácil? Mulher de oração, de rosário, de adoração ao Santíssimo, de missa, de comunhão, chegar e dizer para nós: eu não desisto do meu marido, eu não desisto. E o marido, graças a Deus, saiu da vida e hoje se dedica à família. Se dedica à família. Hoje o marido se dedica à casa, se dedica à esposa, se dedica ao trabalho. Hoje o marido se dedica totalmente ao lar. Por quê? Porque aquela mulher, sabe onde ela foi chorar? Ela não foi chorar na rua com as colegas dela. Ela não foi chorar lá na esquina com os amigos dela, não. Ela foi chorar no seu núcleo. No núcleo dela, foi lá que ela foi curar suas feridas. Foi no ombro de alguns irmãos que ela confiava, que ela pôde deitar a sua cabeça e chorar. E chorar um choro mesmo, tirar aquele choro do fundo do coração. E aí, pessoas que muitas vezes não tinha nada para dizer, apenas pegou, colocou ela no colo e deixou ela chorar, e esse choro foi curando o coração, esse silêncio foi deixando que o coração fosse curado, fosse transformado, fosse revigorado, para que aquele choro desse a ela uma renovação de amor pela sua casa, pela sua vida e pela sua família. Então, irmãos, ser um só coração, eu vou dizer para cada um de vocês, nós podemos ser, porque eu vejo que isso não está longe de nós e não é impossível isso acontecer. Não é impossível isso acontecer no meio de nós. Nós podemos sim amar, nós podemos sim ser promotores do amor, vivendo sim esse amor de Deus, vivendo sim esse amor em comunidade, sendo sim um só coração. Nós podemos sim fazer isso. Nós podemos e vamos. Nós podemos e vamos. E eu quero profetizar aqui dentro dessa sala, pela autoridade que o Senhor me dá, todos os que estão nessa sala vão amar até as últimas consequências da sua vida, porque vão ser imagem e semelhança de Cristo. E eu profetizo isso na vida de vocês, porque eu vim aqui para profetizar aquilo que é bom. E foi isso que Deus colocou, porque essa aliança é isso. E aí, irmão, nós vamos ver que como nós podemos preservar essa unidade. 2 pontos importantes que nós podemos fazer: o sacrifício e a renúncia. Sacrifício é ofertar-se, consagrar-se, entregar-se. O porquê será, irmãos? Por que será que Deus no Antigo Testamento Ele não aceitava o sacrifício de alguns? Por quê? Amós capítulo 5, versículo 22 vai dizer assim, quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais selvados. Nós sabemos que no Antigo Testamento era feita muitas ofertas, muitos sacrifícios de animais, de plantas. Nós sabemos que tem lugares, eu não lembro agora o nome do lugar, que eles oferecem humanos como sacrifício, seres humanos como sacrifício. E aí, irmãos, nós vemos que alguns sacrifícios, alguns Deus pedia para ser feito, outros faziam por cumprir rito. E por que esses outros Deus não agradava? Para a gente poder entender melhor, o sacrifício ele é seguido de um ato. Concorda comigo? É um rito, é um ato. Mas esse ato tem que ter uma intenção, e era aí que Deus entra. Muitos atos não seguia-se uma intenção. A intenção da onde? Do coração. A gente sabe que Deus ele não vê a aparência, ele vê o coração. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou explicar para vocês entenderem fácil. Eu estou com pressa, tenho que pegar o ônibus, já estou atrasado. O ônibus já vai sair na rodoviária. E aí eu chego, tenho que atravessar a rua, paro diante de um semáforo, paro diante do sinal. E aí ao meu lado está uma velha
da vida já não permite com que ela corra, e aí ela vira para mim, né? Meu filho, será que você poderia me ajudar? Eu já atrasado, já iria perder meu ônibus. Aí eu pego no braço dela e começo no meu interior a reclamar. Nossa senhora, eu vou perder meu ônibus. Ô velhinha, pelo amor de Deus, não dá para a senhora andar mais rápido, não? Quem vê vai falar o quê? A atitude bacana desse rapaz, né? Desse jovem. Olha que atitude, tem que ser exemplo. Mas alguém sabe o que está aqui dentro? Aí eu pergunto, diante de Deus, aquele ato que eu fiz, Deus aprova ou reprova? Reprova. Por quê? Porque a intenção do ato, do reclamar. Quantas vezes nós vamos para o núcleo, me desculpa agora, puxãozinho de orelha, né? Um pouquinho só, puxãozinho. Quantas vezes a gente vai rezar, vai ser intercessor, porque o intercessor ele faz o que? Disse, ele arranca do coração de Deus a graça e traz para o grupo. Mas nós vamos rezar. Todo mundo vê a gente sair com a Bíblia na mão, mas nós vamos reclamando pelo caminho. Nós vamos reclamando pelo caminho. E aí a gente não vê os frutos dessa ação que é boa, mas a intenção não é. E aí Deus, ele vê de aprovar, ele faz o quê? Reprova. Reprova. Isso é para que você nunca mais faça nada com o seu coração. E aí nós vamos além. Por que às vezes você convida uma pessoa, ou então você chama uma pessoa para fazer alguma coisa, e a pessoa fala assim, não vou, não gosto, não quero, não me dou bem lá, não gosto. Aí você fala, nossa, vou bater a poeira com meus pés para você. Aí eu te pergunto, quem foi mais sincero? Ele. Porque ele não foi, não usou de falsidade, e a intenção do coração dele era aquela mesmo, de não ir porque não gostava. É melhor do que ir fazer as coisas e fazer reclamando. Quantas vezes mamãe e papai pedem a gente para fazer as coisas, nós vamos por obediência e faz o quê? Nossa, por que ela mesmo não podia fazer? Ai, que prosa ruim, eu estou aqui sentadinho, sossegado, já vem mexer comigo. Aí você morre naquele momento. Deus esqueceu tudo e vai te cobrar aquilo. Aí eu vou falar assim, você não amou seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque a intenção não foi boa, irmãos. E é por isso que Deus reprovava os sacrifícios por parte de alguns no Antigo Testamento. Porque na hora deles praticarem a justiça, eles oprimiam o povo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, né, o povo oprimido, eles tinham 324 leis a serem seguidas. Pensa bem, se der os 10 mandamentos, que Deus fala que se nós observarmos ele, nós seremos felizes e os nossos familiares serão felizes, 10 mandamentos. Agora imagina 324. Entendeu? 10 que se resumiu em 2. Entendeu? Não tem como mesmo não. E aqueles, né, da nata, da alta sociedade, daqueles que regiam o povo, que chegava lá e levantava e jogava incenso, e pegava o animal puro, um animal virgem, e cortava o animal pelo meio, e fazia aquela oferta. E outra coisa, irmãos, eles faziam aquela oferta, mas aquela oferta não exigia sacrifício, porque era muito fácil você pegar um animal, porque lá você com a criação, você pode muito bem colocar para cruzar, e daqui a tantos dias você sabe que vai nascer um animal puro. Ah, eu vou lá, vou oferecer esse animal puro pelos pecados da minha família. Mas ali não há, né, um diálogo na família, não há um comprometimento, não há uma responsabilidade. Então é muito fácil. É igual quando as pessoas pedem a gente para rezar, mas não vão rezar. É ou não é? É muito fácil colocar, falar, Senhor, coloca lá o meu pedido na caixinha, coloca lá a minha intenção na missa, mas eu não vou, não, coloca lá a minha intenção lá, eu não vou porque não existe sacrifício. E é a mesma coisa, muitos fazem sacrifícios que não exigem sacrifício, muitos não querem compromisso, e para não ser um só coração e uma só alma, é preciso compromisso.
E aí entra a renúncia. Emílio, eu queria que você cantasse uma musiquinha, que eu já estou vendo gente dormir. Eu não gosto de gente durma nas nossas pregações, né? E depois do almoço a gente sabe que é osso, né? Então eu queria que cantasse uma musiquinha aí, irmão. Vamos ficar de pé, vamos? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores desafiar, seu prazer nos dias. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Agora feche os olhos. Não, gente, pelo amor de Deus, agora é proibido fechar os olhos. E aí nós vamos ver que renunciar é preciso abrir mão. Mão daquilo que a gente gosta, mão daquilo que a gente iria fazer, para preservar essa unidade. Está unido às vezes em família, está unido na comunidade, está unido no núcleo, está unido, no grupo. Nós precisamos abrir mão. E eu vou dar um pequeno testemunho rápido aqui do que é abrir mão. Por exemplo, eu tenho 13 anos de casado. E a gente sabe que ao longo do tempo, vamos fazer 13 anos, que ao longo do tempo nós vamos se tornando realmente uma só carne. Porque é promessa de Deus, seremos uma só carne. Mas nós sabemos que nós precisamos, traçar aí um caminho para chegar, a ser um só coração. Existem muitas coisas que precisam se ajustarem. E a minha esposa, no início que eu conheci ela, ela está ali, ela tinha nojo, de cocô de criança. Ela tinha, hoje ela não tem mais, tá, gente? Deixa bem claro. Ela tinha nojo de cocô de criança, de algo sujo, entendeu? Coisa muito suja, e tudo. Algumas coisinhas assim, impuras, vamos dizer assim, Ela tinha nojo. E Deus vai trabalhando. E olha só o que é renunciar para sermos um só coração. Uma vez eu passei muito mal, por causa da diabetes e a pressão alta, e eu fui parar no hospital. E aí eu fui parar no hospital, fiquei internado, porque a glicose estava muito alta e a pressão estava muito alta. E vocês sabem que isso dá, solta o intestino da gente. E aí eu estava passando tanto mal que eu estava tonto. E eu fui ao banheiro, mas eu não conseguia me limpar. Vocês acham que quem que me limpou? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso é renunciar. Foi ela mesma. Não tinha outra pessoa. Eu não conseguia fazer isso. E foi ela que limpou. Entendeu? E aí é que a gente vê, irmãos, a importância de ser um só coração, de ser uma só alma. Aí a gente vê a importância de lutar por aquilo que tem valor. Nós falamos muito aqui, o Adilson nos exortou, eu falava com o Mário, Deus usou muito o Adilson para nos exortar, para falar aquilo que a gente precisa melhorar, para falar aquilo, mas Deus também nos exortou aqui para a gente ver dentro do nosso grupo de oração, dentro do nosso grupo, até mesmo dentro do movimento, quantas coisas boas nós temos dentro do nosso movimento, quantas pessoas boas
será intitulado de tantos homens e mulheres, né, bons e amigos que eu tenho em todas as cidades. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou poder nem pôr nomes, porque é tantas pessoas que já me acolheram nas suas casas, né, tantas pessoas que eles falavam assim conosco, não, você vai ficar na minha casa, e a gente não tinha carro, e o marido que não tinha nada a ver, saía da sua casa, largava a sua televisão e vinha no encontro buscar a gente, levava a gente para a sua casa, saía da sua cama para a gente dormir, ia dormir no chão, para a gente dormir na sua cama, renunciava às vezes o futebol, renunciava às vezes o passeio para acolher o irmão dentro da sua casa. E aí eu ficava vendo aquilo, né? Uma vez nós ficamos numa casa em Angelândia, lembra disso, Adilson? Uma casa pobre, a senhora pobre, né? E nós ficamos naquela casa, mas numa acolhida mas tão gostosa. E eles deixaram o quarto da gente, o homem era retireiro. E o homem falou, vocês me desculpem, mas eu vou ter que dormir agora, porque eu levanto cedo. 3 horas da manhã, aquele homem, né? Eu vi ele, eu já estava acordado, eu levanto às vezes cedo. E eu vi aquele homem assim, ó. Opa, irmão, bom dia. Pai de Jesus. Ele, rapaz, eu estou aqui no pezinho do pé para aqui, ó, para vocês dormir, para vocês descansar. Vocês têm ido numa longa jornada. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, nós temos uma jornada pregando, você tem uma jornada para levar, para te ir lá conquistar o sustento da sua família. Olha só para vocês verem, irmão. Eu não esqueço dessas pessoas. Nós fomos para Timóteo, fomos com um ônibus e uma van, fomos com um micro-ônibus e 2 carros, se eu não me engano, foi, Érica? Uma casa acolheu nós todinho, todo mundo. A dona virou para nós e falou assim, quantas pessoas tem? Eu falei, não importa não, tia, nós vamos dividir. Ela falou, não, nada disso, vocês vão ficar todo mundo lá em casa. Sabe o que aquela mulher fez? Ela foi nos vizinhos, bateu na porta, vai chegar um ônibus aí, um carro com tantas pessoas, você pode acolher quantos? Aí eu acolho 2, aí eu acolho 3, aí eu acolho 4. Irmãos, e acolher o irmão, acolher você, acolher a mim, vou falar a verdade, é colocar Jesus dentro da sua casa e oferecer para Ele o que Ele tem de melhor, o que nós temos de melhor. E aí eu fico vendo isso, é abrir mão, é renunciar. Esse movimento é lindo, quantas coisas boas. Se vocês me perguntassem o que esse movimento tem de ruim, eu não sei falar muito não, mas se vocês me perguntarem o que ele tem de bom, eu tenho certeza que eu passo com vocês o dia inteiro, de tanta coisa que eu já presenciei nesse movimento, de tantas pessoas maravilhosas que eu já encontrei nessa vida, de tantas pessoas que já vieram ao nosso encontro, que já nos ajudaram. Que já nos ajudaram, que não mediram esforços, foram muitos os irmãos, mas olha só, nós fomos na cidade de Lavras, levaram uma formação lá, aquela formação que a gente estava passando no seminário de vida no Espírito. Gente, eu não questiono a ação de Deus, quando se marca um encontro, qualquer coisa na cidade, na diocese, no estado, pode ter certeza que Deus vai mover o céu para atender alguém. Deus vai mover o céu para curar alguém, para derramar graça na vida de alguém. E aí foi eu, o Adilson, o Evandro e o Aguinaldo, né? E a mulher e a dona lá, que acolheu a gente, falou, não, a parte de alimentação vai ficar tudo por nossa conta. Nós vamos dar o café, nós vamos dar o jantar, nós vamos dar o almoço. E aí nós fomos lá para aquele restaurante almoçar na casa daquela mulher. E ali ela é participante de grupo, e aí ela foi conversando conosco, explicando algumas situações da vida dela, e terminamos no final do dia na casa dela. De manhã, nós quatro, nós falamos assim, nós temos que orar por essa família, nós temos que pedir a manifestação de Deus. E olha só, esse restaurante só trabalha irmãs. Elas saíram, uma foi para os Estados Unidos, outra foi não sei para onde, mas não deu certo. Hoje a família toda trabalha junto, no mesmo restaurante. O entregador é o irmão, a que está na cozinha é a irmã, a que faz conta da administração é outra irmã, trabalha todas juntos. Mas elas estavam passando por uma dificuldade, porque elas tinham que pegar serviço para aquilo, né, não terminar, se os irmãos não tivessem que separar, porque é bonito, porque trabalham as irmãs e os filhos ficam tudo lá. Vá para a sala, no
fica na cozinha não, mas fica na sala. Então quer dizer, enquanto a outra está trabalhando, a outra está cuidando dos filhos, do sobrinho. É bonito ver a família unida. E aí a gente orou. Era aniversário de uma delas, nós fomos para o quarto e oramos. E aí não sei se foi o Aguinaldo ou o Evandro que falou e disse assim, ó, Deus vai abrir porta para vocês dar continuidade a esse trabalho de vocês, pode ter certeza. Nós voltamos lá agora, semana passada, com o encontro de pastoreio, eu, o Aguinaldo e o Júlio César. O Alisson falou, seu Flávio, o Aguinaldo, o Júlio César, você sabe o que aconteceu naquela casa que vocês oraram? Eles fecharam o negócio com 2 empresas para entregar a Marmitex. E aí eu falo para vocês, irmãos, por isso que essa caminhada é maravilhosa, porque eu não vou sair da minha casa só para doar, não. Eu sei que Deus cuida da minha esposa, porque várias noites ela dorme, ela não dorme sozinha, ela dorme com Cristo, ela dorme, lá em casa o céu está presente lá. Mas é bonito demais saber que eu vou sair também, levar para as pessoas, levar essa boa nova, ser um. E N testemunho que eu tenho para contar aqui, de pessoas que nos acolheram nas suas casas, de pessoas que cederam às vezes o seu carro, que cederam às vezes a sua moto, que cederam às vezes, por quê? Porque Deus dá essas coisas para a gente servir, e se é servindo, né, é dando que se recebe, é dando que nós somos um, é sendo um para o outro. Papa Francisco dizia isso na sua missa, enviando os missionários. Ele dizia, quando vocês forem levar a fé, vocês vão receber a fé. Quando vocês forem levar a alegria, vocês vão receber a alegria. E renunciar a isso, irmãos. E aí nós precisamos, no último ponto, perseverar e vigiar. A palavra perseverar, ela significa conservar-se firme, constante, persistir, continuar. E aí eu vou voltar naquela irmã que eu disse, né, que passou por aquela situação com seu esposo. Ela perseverou. Por quê? Porque a perseverança, isso tudo é bíblico, ela nos leva, e nós temos a esperança em Deus. Quando a gente persevera, a esperança que Deus coloca no nosso coração, ela é reativada. Nós não perdemos a esperança quando nós perseveramos. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Nós, pela perseverança, nós conseguimos alcançar os bens prometidos. Irmão, quantas foi as vezes que Deus prometeu na sua vida? Hein? Quantas foi as vezes, Iremar, que Deus te prometeu alguma coisa? É pela perseverança que você vai conquistar aquilo que você ainda não conquistou, irmão. Aquilo que você e a sua família ainda não conquistou, pela sua perseverança você vai conquistar. Érica, quantas coisas Deus prometeu na sua vida? Muitas. É pela perseverança que você vai conquistar os bens prometidos, porque está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36. É pela perseverança que Deus dá aquilo que Ele promete. É por isso que aqueles que desistem não conseguem conquistar, porque não persevera, não luta, não busca, e aí não consegue adquirir aquilo que Deus prometeu. Não é porque Deus virou as costas, não. Não é porque Deus é ruim, nem o Deus é castigador, mas é porque não perseverou, não se manteve firme. E é pela perseverança que nós temos a salvação. A salvação é dada para nós através da perseverança em Cristo Jesus. Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, serás salvo. Não é isso que a palavra de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 vai dizer, se eu não me engano? Que se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, será salvo. E para confessar é preciso perseverar, é preciso fazer experiência de céu. E aí nós vamos ver, irmãos, que aonde nós precisamos perseverar também. Qual é o lugar, por que nós precisamos, em que precisamos perseverar? Atos 2:42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. É nesses lugares que a gente precisa perseverar. Atos 2:42. É aí que nós precisamos perseverar. E aí vigiar. Vigiar significa observar atentamente, tomar cuidado, ser cauteloso
estar acordado a exemplo de um sentinela, que é um soldado armado que se coloca próximo de um posto para guardar do inimigo. Nós precisamos ser sentinela, aonde nós somos colocados, porque o sentinela é aquele que está de guarda no seu posto, é aquele que cuida, é aquele que está atento. Por isso que nós falamos muito da liderança como sentinela, mas nós também falamos muito do servo como sentinela, porque na hora que começar a entrar a fofoca no núcleo, na hora que começar a se aproximar da fofoca lá no seu trabalho, você tem que fazer o quê? Cortar o mal pela raiz. Há pouco tempo atrás, semana passada, uma menina que trabalha comigo, eu estou trabalhando de madrugada, trabalha eu e uma menina, eu trabalho numa máquina, trabalho na outra, e agora entrou um rapaz lá. E aí a menina faltou. Eu sabia por que ela faltou. O encarregado veio e me falou, ele me deu uma satisfação, como se ele quisesse, né, falar o porquê do motivo que ela faltou, porque um ajuda o outro, eu ajudo ela, ela me ajuda. E nisso, muitos chegaram perto de mim, e chegou e falou assim: por que a fulana não veio? Não sei. Por que a fulana não veio? Não sei. Por que a fulana não veio? Não sei. Aí vocês podem pensar assim: nossa, mas você mentiu. Eu falei: não. O encarregado veio me dar satisfação, mas eu não poderia passar adiante, porque primeiro, ele não me autorizou a passar isso adiante. Segundo, eu não tenho nada com a vida dela. E eu percebi que nesse querer saber, estava querendo entrar um pezinho de fofoca para poder denegrir a imagem da menina. Porque a gente sabe, serviço, aí começa, faltou porque não tem compromisso, faltou porque não tem responsabilidade, faltou por isso e por aquilo, realmente, sei lá, ela passou mal, sei lá o que aconteceu, antes de julgar aquela pessoa. E aí o que eu fiz logo de imediatamente? Na hora que eu estou em roda de amigos no meu serviço, que começa a sair, falar mal da mulher de fulano, mal disso, mal daquilo, sabe o que eu faço? Gente, dá licença, mas eu estou indo embora. Eles falam assim: a gente sabe que você não gosta, né? Eu falei: não, porque vocês vão começar a falar, eu vou falar coisa que vocês não vão querer ouvir, então eu prefiro sair. Por quê? Porque senão eu não estou vigiando. Às vezes a gente acha que é só no núcleo que o inimigo arma para a gente, às vezes que é só no grupo de oração. Irmão, sentinela é desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E até mesmo até durante o sono a gente tem que vigiar, porque o inimigo costuma entrar nos sonhos da gente também. Quantos de nós aqui já enfrentamos batalha dos sonhos? Batalha mesmo, a ponto de tampar a nossa boca e você não conseguir gritar, a ponto de tampar os seus olhos e você não conseguir abrir, a ponto de pegar e te prender na cama e você não conseguir levantar. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas eu já vi isso acontecer. De você querer pedir socorro e não poder. De você querer falar e não poder. Então a gente precisa estar como sentinela. Precisa estar como vigilante mesmo. Vigiar e orar. É isso que nós precisamos. E aí, irmãos, quando nós vigiamos, o desânimo vai desaparecendo, o ciúme vai desaparecendo, a fofoca vai desaparecendo, a divisão. Às vezes aquilo que a gente tinha, aquela impressão do padre, eu não vou confessar com o padre, aquilo vai sumindo, porque Deus vai nos transformando num só coração, que a gente começa a ver ali a pessoa de Cristo. Nós começamos a perceber que a nossa falta de oração, quando nós nos colocamos como sentinela, nós vamos podendo retornar na nossa vida de oração pessoal, não precisa ninguém falar. Quando nós começamos a colocar em oração, o Espírito Santo de Deus começa a nos colocar como sentinela, e aí a gente começa a voltar à nossa oração, porque a gente percebe a falta que a oração pessoal faz na nossa vida. Nós começamos a ter vida de oração. O que é oração pessoal e ter vida de oração? Oração pessoal é quando você tem um dia e um horário para orar, aí você faz a sua oração pessoal. A vida de oração é quando você está o dia inteiro em oração. Aí é vida de oração. A gente começa a voltar, isso começa a trazer frutos bons dentro da nossa vida. Às vezes uma mensagem que a gente recebe, às vezes até numa fala brusca do irmão, mas aquilo te desperta,
aquilo faz você levantar. Então não tenha isso, como eu falei aqui, quando a gente orava, não tenha isso como pessoal. Uma vez, irmãos, olha só para vocês verem, uma irmã chegou para visitar outra irmã, e a irmã estava deitada lá, toda torta deitada, a irmã chegou, opa, que alegria, você, e vum, se jogou em cima da irmã na cama. Se jogou, vá. Aí ela levantou, beijou a irmã, falou, nossa irmã, você não poderia ter feito isso? Por quê? Ai meu Deus, o que eu fiz? Eu estou com a coluna torta. Você se jogou. Na hora que ela virou de um lado, a coluna tinha curado. Ela falou, ué, minha coluna estava torta. Ela levantou e não sentiu dor nenhuma. Dor nenhuma. É coisa de Deus, irmãos. É coisa de Deus, velho. Nós não sabemos a ação de Deus. Sabemos que cada um tem um jeitinho. Cada um tem um jeitinho. E a importância de ser um é que você passa a conhecer como que o outro fala. Eu tenho um amigo meu, ele trabalha com a gente, né? E ele é muito turrão, sabe? O que ele tem de falar é bum. Não é da renovação, não é da igreja, não. E ele fala mesmo, ele abre o verbo mesmo. Mas na hora que você olha para dentro do coração daquele camarada, é só amor. É o jeito explosivo dele de ser. Ele não tem maldade. Quando vê ele, puf, 5 minutos. Quando vê ele, puf, falou. E aí, irmão, nessa fala dele, quem conhece ele percebe que aquele jeito é o dele. É a personalidade dele. Eu conheço irmãos que são mansinhos, fala baixinho, mas que na fala dele causa uma vontade de torcer o pescoço. Irmãos não, né? Pessoas que não são da caminhada. Então a gente tem que aprender, porque a comunidade é isso. A gente começa a conhecer o outro. E aí a gente começa a defender. Quando um fala, nossa, a Rosilene foi e falou isso, aí o outro fala, olha só para vocês verem, por isso que o pastor conhece as suas ovelhas. Fala assim, não, isso não foi a intenção da Rosilene. Ela não é assim. Você entendeu mal, mas ela não é assim. Pergunta para ela lá. Aí depois a pessoa pergunta, aí a Rosilene quase dentro, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não era isso que eu queria dizer. Aí a gente fala, tá vendo? Não te falei? Por quê? Porque quando a gente é um só coração, a gente conhece o outro. A gente conhece, a gente sabe até mesmo quando o outro dá uma resposta, que ele está meio chateado. E a gente sabe, não, ele não é ele não, ele não é ela não. A gente conhece. Por quê? Porque a gente vive um só coração. A gente passa a conhecer um ao outro, os sentimentos, a maneira de falar, o jeito de pisar, o jeito de olhar. Entendeu? Isso não é só em casa não, irmãos. Isso na comunidade também a gente passa a conhecer. A gente passa mesmo a realmente conhecer o outro. E aí, quando a gente começa a vigiar, nós vamos melhorando os nossos relacionamentos. Aquilo que é mal vai se transformando no bom. Porque a gente está vigiando, a gente está orando, né? As nossas relações como servo, como liderança, aquilo vai quebrando devagar, mas vai quebrando. Deus tem o seu jeitinho lá, e aí a gente vai orando, Deus vai quebrando. Aquela vontade de não ir nas orações, de faltar nos compromissos, aquilo a gente já vai tendo uma consciência que a gente não vai na reunião por causa de coordenador nenhum, não. Nós não vamos em reunião para agradar o coordenador, não é porque o coordenador mandou que a gente faz. Não, a gente obedece, mas a gente vai porque ali nós vamos somar. Juntos nós vamos somar. Por quê? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Mas no movimento renovação, 1 mais 1 é igual a 1. Mas se você não tiver ali, falta essa metade. Falta. Você acha que não faz falta, mas você faz. Mas você faz. No meu núcleo lá, eu que coordeno o meu grupo, eu falo para eles, todos vocês fazem falta. Não adianta, um que falta, que não pode ir faz falta. Porque na hora de decidir, às vezes aquilo que nós estamos com dificuldade, Deus vai revelar no coração daquele que é quietinho. Ele começa a pautar, dá um direcionamento, e aí a gente, nossa, ninguém estava enxergando isso. Mas por quê? É claro, Deus deu a visão para você. Então faz falta, irmãos. A gente vai começando a mudar os hábitos. E é muito bom isso. É muito bom. E agora nós vamos fazer uma dinâmica.
para sermos um só coração, naquilo que Deus revelou, nós vimos aqui, crer que o Pai já atendeu o pedido de Jesus. Nós vimos que como podemos preservar a unidade, e precisamos perseverar e vigiar. Mas houve uma promessa de Deus: eu quero fazer uma aliança convosco, com você, para que sejamos um só coração e uma só alma em um casamento. Amor, traz para mim